Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber você, Letícia, você, Matheus, aqui no podcast. Um agradecimento especial à CRTV, à Central de Rádios. Nós, do Escritório Brasil Vasques, criamos esse podcast porque nós sabemos que empreender no Brasil é um grande desafio e visamos aí agregar conteúdo técnico de qualidade, experiências com outros empreendedores. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui a Letícia e o Matheus, gerente administrativo e gerente geral da Leleca Hiper, presente em 5 municípios aqui da região e 2 lojas aqui no município de Tatuí. A gente queria saber um pouco de vocês, Letícia e Matheus, como é o empreendedorismo agora, nesse ano de 2023, como vem sendo a trajetória de vocês, o que motivou vocês a começarem a trabalhar nesse ramo. E contem um pouquinho da história pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou a Letícia, sou gerente administrativa e o nome Leleca, sou Leleca também, na verdade, né? Sim. O nome Leleca vem do meu apelido de infância, que meus pais acabaram agrupando e colocando no nome da loja. A gente pegou o bonde andando, na verdade, né? Porque meus pais, eles iniciaram as lojas há mais de 20 anos atrás, uns 25 anos atrás já, que eu tô muito velho, então já faz uns 20 e poucos anos atrás. Então, eu vivo nessa rotina de loja, de empreendedorismo, desde os 5 anos de idade. Sim. Né? A gente viu tudo crescer. E aí, depois, a gente se formar e trabalhar, ir para o mercado de trabalho, ter um pouco de experiência, principalmente com consultoria, né? Eu trabalhava com consultoria e fui vendo, várias coisas que a gente podia aplicar na loja. Aos poucos, foi formando na minha cabeça que, olha só, estou ajudando tanta empresa e lá em casa tem uma empresa que precisa de ajuda. E a gente está aqui. E o legal é isso, né? Vocês serem tão jovens e trazerem essas novas ideias Exato, conhecimento do mercado. Para essa empresa que já era um pouco mais antiga e agora trazendo novas ideias. Obrigado pelo jovem. E aí a gente conversou, né? Depois de trabalhar um tempo no mercado de trabalho, a gente conversou e falou, olha, Tatuí lá em casa, nossa família precisa de ajuda, precisa para crescer, para se estruturar, porque estava aumentando já. E estava um pouco desgovernado, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Precisa de mão de obra, vamos para lá? Então a gente sentou, conversou, propôs para os meus pais e viemos aqui trabalhar, agregar, tentar agregar. Com certeza, estão agregando. Essa importância, né, de vocês serem jovens e se manterem atualizados, porque a gente vê que muitos profissionais, muitas empresas têm uma dificuldade de se adaptar às mudanças. A internet mesmo, algumas empresas ainda tem uma certa resistência, mas é muito importante você ter essa adaptação e essa atualização, de buscar consultorias, como você falou, de buscar informação, porque quem não se adapta ao mercado acaba ficando de fora. Ainda mais uma empresa que já tinha, quando a gente veio, a empresa estava com 19, 18 anos. Então, assim, é muito tempo fora dos acontecimentos do mercado de trabalho externo. Então, tinha muita coisa acontecendo e evoluindo, que meus pais não sabiam porque estavam presos na rotina, basicamente, da loja. Então, a gente chegou com uma visão completamente nova e no começo foi embate, foi difícil. Até você mostrar os benefícios, porque, né, tudo tem prós e contras. Sim. Então, até a gente mostrar os benefícios, eles aceitarem, adequarem, esse aqui vamos aplicar, esse aqui não vamos aplicar. Então, foi trabalhoso, mas hoje acho que a gente já está num nível mais tranquilo até de aceitação, assim, do que a gente fala. De administração, né? E o mercado do varejo, ele é altamente competitivo, né? Então, eu gostaria de saber de você, Matheus, quais são os principais desafios que você vê no varejo hoje? Bom, o primeiro, ele veio bem forte com a pandemia, né? O varejo, ele foi fortemente direcionado para a parte online, para o web aí. Para a cidade pequena, por exemplo, aqui em Tatuí, ou as lojas que nós temos, Porto Feliz, Botucatu um pouco maior, mas Tietê, Boituva, o público ainda não consumia tanto esse e-commerce, né? E eles acabaram sendo obrigados a ter que consumir no e-commerce. Lógico, nós tomamos algumas iniciativas para conseguir acompanhar esse cliente, né, oferecer para ele o que ele precisava, mas lógico, não na escala que hoje tem os marketplaces, mas essa foi uma das principais que a gente teve hoje, né? O varejo, ele também é bem complicado, porque assim como o nosso caso, né, a gente está chegando hoje com algumas coisas novas, muitos varejos que ainda se mantêm
tem a mesma ideia de antigamente. Então, a própria maneira de negociar, sabe? A própria maneira de vender um produto, que às vezes o pessoal comenta até às vezes de queimar, sabe? Tipo, vende mesmo, os próprios fornecedores às vezes não gostam disso, mas hoje tem uma conscientização sobre a marca, etc e tal, e nem todo mundo tem. Então, o cliente ele gosta de garimpar um pouco, né? Ele vai procurar sempre o melhor preço, e aí às vezes você acaba perdendo um pouco para esse cliente que quer só o preço, mas não entende o todo. E o nosso ponto hoje na Leleca está sendo trazer essa experiência, o porquê que a Leleca Hiper é bacana, né? Que não é só o preço em si. Mostrando a diferença do preço e do valor, né? Exatamente, né? Não E é a hoje, mesma coisa. hoje entra muito forte essa parte da experiência do cliente, que daí já é outra dificuldade bem grande do varejo, porque por mais que seja, né? Eu estou fazendo uma pós em cima disso, então eu tenho tem uma linha que eu estou seguindo, mas a parte do ambiente de compra, o web é bacana, você consegue direcionar, você consegue deixar ele rápido, mas o físico, ele é muito diferente, né? Porque você está trabalhando com emoções, você está trabalhando com sensações. Então, assim, nós estamos enxergando isso como um outro mundo, tentando trazer para fazer isso ser um diferencial mesmo. Para você conseguir trazer uma experiência para o cliente, né? Porque na web você não consegue pegar no produto, É muito difícil. experimentar o produto, ter essa sensação. E aí a importância do atendimento também, né? Que a gente sabe que vocês são super atualizados nisso. Mas de ter esse treinamento dos funcionários também, para ter esse atendimento diferenciado, que é o que gera uma conexão e agrega valor à marca. Eu quero comprar na sua loja, não por preço. Claro que o preço também, principalmente para determinadas mercadorias, influencia. Mas às vezes você vê uma diferença de preço tão pequena que você fala, eu sou o cliente, eu visto a camisa da marca e eu quero comprar lá. E a própria confiabilidade, né? De tipo, às vezes você compra algo mais barato, mas será que tem troca? Né? Será que alguém tem o conhecimento para te explicar como é que ela funciona, para que ela serve? Então, assim, a Letícia comentou um pouco do learning curve que a gente teve aí, né, com os proprietários da loja, meus sogros, que a gente já passou a fase mais difícil de, tipo, lógico, nós trazermos algumas ideias, ver o que funciona, o que não funciona, e eles falarem, ó, isso daqui é bacana ou não. E agora a gente começou o learning curve com os colaboradores, né? Tá sendo um período bem delicado assim também, porque não sou referência de nada, né? Eu tenho, por exemplo, formação em ISO 2008, 2015, ISO 9001, então eu entendo um pouco da parte de processo, procedimento, a Letícia trabalhou bastante com isso, a gente tem tentado trazer isso e medir, né? A gente trouxe, por exemplo, o treinamento por escrita, a gente já viu que não foi muito bacana, a gente trouxe treinamento com imagem, não foi muito bacana, então hoje a gente está trabalhando mais ou menos da mesma forma que a gente faz aqui, né? Só que a gente faz vídeo explicando o porquê das coisas, o como deve ser, né? Para ver se desperta neles também um pouco esse brilho, né, do atendimento, porque eu sou muito do pensamento assim, você acorda, se está chovendo, não adianta você ficar bravo ou não vai mudar nada o dia. Então, para a gente tentar dar o nosso melhor e ser o nosso melhor, e eu tenho tentado passar isso para eles hoje, né? Isso faz diferença tanto no profissional quanto no pessoal. E se uma pessoa não está boa no pessoal, ela não vai conseguir desempenhar bem no profissional. Então, a gente tem tentado, de maneira profissional, lógico, mas trazer esses nossos funcionários, os nossos colaboradores para dentro dessa atmosfera, sabe? De empatia, de atenção, de paciência. Motivando sempre a equipe, né? Para eles quererem também acordar todo dia, ir trabalhar e progredir, né? Para conseguir entregar para o nosso cliente, né? Para o nosso consumidor, um atendimento de qualidade. Eu costumo falar que o profissional que ele é bom, ele sempre vai se destacar. Porque a gente tem uma realidade bem diferente, né? No Brasil, de diversas classes sociais. E nem sempre as pessoas elas têm as mesmas oportunidades. Mas quando você tem foco no seu objetivo, né, você sabe onde você quer chegar, não importa o que você tenha hoje. Então, se você for um bom vendedor, daqui a pouco você vai ser um bom gerente, um gerente geral, daqui a pouco você vai ter o seu negócio pequeno e ele começa a crescer e você vai se destacar.
Então, essa entrega diferenciada, né? Você Sim. tem que começar, não é porque eu quero ser um bom gerente, eu tenho que ser primeiro uma boa vendedora, tá entregando acima da média aí, automaticamente, nossa, eu vou virar gerente. As pessoas, elas querem receber para depois dar. E não é esse o caminho, né? Você dá para depois receber. E esse é o caminho do cliente também, porque quando você compra uma mercadoria que veio uma balinha, que veio um atendimento diferenciado, que você foi surpreendido naquela venda, Uhum. com certeza você acaba conquistando o seu cliente, né? Você acaba conquistando um fã. Porque quando você tem clientes, você tem aí o mercado competitivo mudando todo dia, Exatamente. preço, preço, preço. E aí, quando você conquista um fã, você consegue agregar valor à sua marca e conseguir aí ter uma projeção de crescimento muito mais segura e muito maior. Exatamente. É uma das coisas que a gente procura sempre, né? Essa questão que você falou de as pessoas querem primeiro receber para depois dar, é uma coisa que a gente tem notado muito. E é bem recente, na verdade, né? Parece que, não sei, 2, 3 anos pra cá, talvez da pandemia pra cá, a gente notou essa mudança no comportamento. Então, tipo, a principal coisa que a gente procura hoje quando fazer uma contratação é a vontade, o brilho no olho, a vontade de aprender. Então, tendo a vontade de aprender, já é meio caminho andado. A gente sempre fala. Então, a gente tem funcionários que faziam parte da faxina hoje, foram para a área de loja, porque atendiam muito bem, enquanto faziam um serviço dele que não era nem obrigação dele estar atendendo o cliente, mas ele estava atendendo o cliente. Então, a gente ofereceu, foi para a área de loja, hoje está no caixa. Então, assim, a gente quer dar suporte, quer apoiar, né, essas pessoas que elas querem trabalhar, que elas querem evoluir, que elas querem aprender. Então, esse é o principal. Acho que quando você quer aprender, não tem limite. Você vai andando e vai chegar onde você quer chegar. E a importância da empresa também ter essa sensibilidade de perceber as soft skills e hard skills de cada um, né? Porque às vezes você tem uma pessoa que é super comunicativa, super carismática e ela tá lá numa planilha de Excel fazendo controle de estoque. Ela odeia processo, ela tá no lugar errado. Exato. Você não sabe utilizar dessa potência. E de repente também a pessoa que é super boa na planilha tá na comunicação, não tá vendendo, não está gerando resultado e o gestor tem que ter essa sensibilidade de ver isso e encaixar cada um da sua equipe na melhor área, né? A rotatividade da equipe é muito legal também de se ver, né? Você vai colocar a pessoa no lugar que ela vai se sentir mais motivada e vai se sentir melhor para progredir, para ajudar e entender que ela faz parte da equipe como um todo, para ajudar o comércio a crescer mesmo, né? Não só ela, como a empresa inteira. A gente adotou recentemente uma forma de contratação que é todo mundo começa pela área de venda, todo mundo. Se todo mundo entender como funciona a loja, que é o operacional, é o chão de loja, é o dia a dia, aí a gente vê qual que é a sua característica. Eu sou melhor no Excel. Então, vamos para a área administrativa. Eu sou muito comunicativa. Vamos para o caixa, aquela que a gente quer o seu carisma. Então, assim, a gente acredita que fazendo essa alteração, a gente consiga analisar por um tempo muito melhor aquele funcionário e poder direcionar ele de um modo melhor também. Porque não adianta você contratar, não sei, alguém da área administrativa logo de cara e de repente ver que não funcionou. Não então, encaixou. estando com o funcionário um tempo mais longo, a gente consegue observar e depois direcionar ele para o lugar que faz mais sentido. Eu acho... Tem algumas coisas até que eu queria comentar, só para concluir um pensamento que a Carol trouxe, mas muito comerciante, né? Ele trata a venda como concluída quando a pessoa passa pelo caixa. E tem um ponto muito legal que trouxeram uma vez para mim, que assim, a venda ela só termina quando o cliente volta. Sim. Não para trocar mercadoria, mas ele volta para ver o que tem de compra. novidade, né? Ele volta porque ele confia em você. Então, isso é bem bacana, a gente tem tentado passar para eles, né? A gente não quer o cliente que quer só o mercadoria mais barata, a gente quer o cliente que quer viver a experiência Leleca Hiper. Que encara a Leleca como um lazer, basicamente. A gente Exatamente. trabalhando nesse sentido. De ir na loja, vou passear hoje. Vou na Leleca ver o que tem de Vou ver novo. o que minha casa está precisando, as novidades. E um pouco dos colaboradores que a gente estava falando, né? Primeiro, tem aquele do dar e receber, né? O pessoal sempre vê, às vezes, o Matheus é gerente, por exemplo. É fácil, ele anda no corredor aqui. O pessoal não sabe avaliar direito tudo o que acontece e sempre quer, né? Eu costumo usar muito a palavra ambição, mas não a ambição ruim, né? Porque a ambição é você querer algo. E eu acho que falta muita ambição hoje no pessoal. Eles vêm, muitos com expectativas baixas, não querendo aprender nada, mas não talvez por não querer,
mas por não conhecer, né? Por experiências passadas também, né? Que entrou em algum lugar e não teve o devido reconhecimento, não conseguiu crescer, não conseguiu sair daquele patamar e acha que vai ser assim também em todos os lugares que ele entrar, né? E não se Exatamente, mas desenvolve. tem um ponto que a gente vê no marketing, por exemplo, né? Que é a influência das gerações, né? Uhum. E a geração dos nossos pais, eu não sei o de vocês, por exemplo, mas eles costumavam trabalhar no mesmo lugar A durante vida inteira. grande parte da vida. Então, a gente começa a avaliar que, às vezes, um colaborador, ele nem sabe que existe a chance do crescimento. Uhum. Né? Diferente de alguém que entra, por exemplo, eu entrei numa multinacional, tinha plano de carreira, tinha uma série de coisas que você já acaba, opa, peraí, tem chance. Né? E nós somos um pouco menores, mas a gente ainda tem chance. Né? Então, a gente mostra para eles essa chance, a gente mostra essa possibilidade de crescimento, a gente tenta mostrar a importância, né, do conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira de você. Não. Eu falo para eles, gente, eu não espero que você fique aqui o resto da sua vida, aprenda. Aqui é uma porta aberta, você está de cara com o cliente, às vezes um cliente é um outro empreendedor e ele vai conseguir te dar uma outra oportunidade que às vezes está mais de acordo com o que você quer. Né? E aí tem um negócio que eu acho muito engraçado também, só para concluir, mas tem um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, que é que Deus coloca um homem no lugar dele, e aí esse cara pega, Deus sai de férias, não lembro muito bem, mas ele fica responsável por tudo, e ele recebe todos os desejos, ele realiza todos os desejos de todo mundo, e aí começa a ficar uma loucura, todo mundo fica louco com ele, e aí Deus volta e ele fala, eu não sei o que está acontecendo, eu realizei todos os desejos de todo mundo, eu fiz tudo o que eles queriam. E aí Deus olha para ele e fala assim, e quem é que disse para você que todo mundo realmente sabe o que quer? Né? E é muito... Então, muitas vezes a pessoa quer a vaga do coleguinha, mas ele não sabe. Então, E quando ele chega naquela vaga, não era aquilo que ele queria. Não quer as responsabilidades, né? Eu brinco no escritório uma frase bem... todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Sabe quando você tira o gelo lá, tá aquele calor, todo mundo quer... Mas porque empreender, tem pessoas que falam, né? Eu quero virar empreendedor, porque eu quero ter tranquilidade, quero ser dono das minhas férias, quero ser dono do meu horário. Você pode até ser dono do seu horário, mas você vai trabalhar até meia-noite, você vai acordar no meio da noite com preocupações, você fica numa busca, né? Por isso essa importância de você se colocar num trabalho que você goste, que você tenha uma identificação. Porque trabalhar, empreender é difícil. E é difícil mesmo. E aí, se você ficar num lugar que não lhe cabe, fica muito mais difícil. Por isso que você vê o que nós estamos vendo aqui em vocês, que os empreendedores, eles têm o sangue, né? Eles têm isso no sangue. Porque se você não gostar de fato, se você estiver pensando só no resultado financeiro, seu negócio não vai dar certo. Não vai compensar a conta no final, porque empreender vira parte da sua vida. Não existe mais. É diferente quando você trabalha, né? Tem um cargo, deu meu horário, vou pra minha casa, é outra coisa. São duas separações da sua vida. Fechou a chavinha, Exatamente. né? Cheguei em casa, agora mãe, esposa... Exato. Não existe isso na parte de empreender. Até a meia-noite, até a hora que você dormir, até a hora que você acordar, tá tudo lá matutando na sua cabeça o tempo todo. Sonhando, às vezes, né? Nem no sono você tem paz. Você sabe que no meu bloco de notas do iPhone eu tenho lá uma nota que tive algum insight, pensei em alguma coisa, às vezes você tem uma solução de madrugada, de manhã, você tem que anotar. Porque depois você vai ficar, eu não lembro. Então, o cérebro nunca descansa. Eu sou assim também. E quando a gente chega em casa, por exemplo, ela tá tendo um tempo ali de descanso, aí do nada eu chego, começo a falar a ideia, ela olha e fala, do quê? O que você tá falando? Isso acontece no escritório também. Às vezes eu chego e tive uma ideia. O pessoal fala, já vai sair alguém da janela aqui. Não mais uma ideia, não. Mas não é empreender que faz parte da vida, né? A vida que passa a fazer parte do empreender, porque tudo que você tá olhando, a gente entra numa loja, por exemplo, já entrei aqui, eu já olhei a cortina, já olhei a iluminação. Você começa a reparar em tudo, né? Para ver o que você pode trazer, qual que é o propósito disso. Para quem gosta. Assim, a gente gosta do que faz, então isso não se torna um fardo, um peso. Né? Agora, se você tem que fazer isso só esperando...
pessoal costuma falar, não, vender é fácil, né? Você compra por um, vende por dois. Se você espera só vender por dois, Só a venda. vai ser bem doloroso, na verdade, o processo. É bem isso. E às vezes a gente tem uma dificuldade, principalmente no judiciário, dos servidores públicos, eles entenderem que o faturamento da empresa, metade é lucro. Eu falei, meu Deus, gente. Meu Deus, né? Não é bem assim. Então, às vezes, vê lá um faturamento altíssimo, mas o negócio está dando prejuízo, muitas vezes. Porque a precificação é um grande desafio, né? Sim, isso do que a gente comentou até, de ter os varejos mais antigos também e não terem se atualizado, né? É justamente isso. A pessoa vai lá, por exemplo, ela coloca 50% de margem. Nossa, 50% de margem tá show, tô 100% de margem, tô estourando no norte. Quanto que aumentou o aluguel? Quanto que aumentou o encargo com folhas, né? O quanto às vezes você está pagando porque você não teve uma consultoria para te falar qual que é o melhor caminho para você seguir. E aí, às vezes, esse 50% ele vira o prejuízo no final do mês. Ele vira um prejuízo muito grande. Só que existe o fluxo de caixa, né? Então, assim, nem sempre aquilo impacta naquele mês. Mas às vezes, quando você vai olhar passivo, o que vai ficando lá para frente, ele começa a aumentar também. E é por isso que muitas empresas nem sempre conseguem ver o buraco, né? Conseguem ver. E quando vai olhar, às vezes é tarde demais. É bem complicado isso. Temos aí nos jornais, recentemente, Exatamente. né, grandes desafios do varejo, porque com a alta competitividade e essa necessidade, muitas vezes, de você esmagar a margem de lucro, acaba comprometendo a própria perpetuidade do negócio. Exatamente. Sim, isso fica claro às vezes, assim, essa experiência até nas redes de mercado, né? Você tem grandes redes tipo Carrefour, onde eles têm as duas opções para você. Então você tem a metodologia DIA, no caso, que é muito comentada, que é o autoatendimento. Você vai por causa do preço, entendeu? Então o preço é bom, a mercadoria é a mesma, ela está exposta ali, mas é um autoatendimento. Você vai... você que se selve-se, né? Você que tem que procurar ali e consultar. Aí você vai na linha deles mais... Não vou colocar prêmio, mas na linha que não é o autoatendimento, onde eles estão prezando pela experiência, o preço tem que ser diferenciado, né? E tem cliente que paga por isso, né? A questão é você conhecer o seu cliente e poder oferecer aquilo que ele está procurando. E nem sempre só você se basear só no seu cliente, porque é importante também você se posicionar. O posicionamento é muito importante para você se estabelecer. O cenário mundial está mudando, né? Eu estive nos Estados Unidos, agora eu estava fazendo um curso e eu comentei com um dos participantes que como os outlets, no geral, estavam tudo com um preço mais caro. E nos Estados Unidos, sempre, né? Aquele volume de compra, a quantidade. E eles falaram que os grandes players do mercado lá, ele tinha inclusive participado da Feira de Varejo de Nova York, que é a maior do mundo, falando que as empresas estão se posicionando no sentido de voltar a agregar valor à marca, a ter valor agregado também, porque o consumo mudou pós-pandemia. E se você continuar esmagando a sua margem e pensando só em quantidade, as empresas vão quebrar. Então, você vê que isso é uma postura mundial e que já está refletindo. Se lá no auge do capitalismo eles já estão repensando, é bom a gente repensar também. É valorizar a sua marca, que a pessoa vai até você, né? Exato. Lá tem um giro muito grande, né? Uma das maiores, acho que é a maior economia que tem mais giro de mercadoria. Então, normalmente eles trabalham com uma margem um pouco reduzida em comparação aqui. Eu vi isso na posta, não tô falando da minha cabeça. Tem um giro muito maior. Eles trabalham com giro grande, porque lá o consumo é muito grande. E aqui a gente já vê de consumo, posicionamento de mercado mesmo do brasileiro. Ele é menor. O giro não é tão grande, então a gente ganha na margem. Mas o grande problema de você esmagar a sua margem é que você acostuma o cliente naquele preço. Então ele entende que sua mercadoria vale aquilo. Por que ele vai pagar mais caro se daqui, não sei, 3 meses vai estar mais barato no outlet? Então, eu acho que essa cultura de outlet criou esse padrão de pensamento, tipo assim, não, daqui a pouco vai estar mais barato, não vale isso essa mercadoria, eu vou esperar. Vou esperar a liquidação. E foi um tiro no pé no final das contas. E por isso a importância cada vez mais das marcas se conscientizarem do seu posicionamento no mercado,
né, da importância do marketing, do branding para conquistar os clientes, para mostrar, né, o propósito. Olha, não estou aqui só para o resultado é consequência, Exato. mas eu tenho algo a te agregar, eu estou pensando no cliente, porque a gente vê que marcas que se posicionam bem com um propósito, com uma missão, elas conseguem vender qualquer coisa para os clientes, né? Sim. Você procura produtos para o seu cliente, não cliente para os seus produtos. Então você tem ali uma legião de fãs que o que você colocar para eles, eles vão vender, porque eles compraram a sua ideia, eles compraram o seu propósito. Exatamente. Eu vou até tentar colocar de um jeito uma associação, mas quando começou a disseminar as marcas que não faziam testes em animais, lembra? Então, criou como é que eu posso dizer? Mas um pensamento muito forte, né? Uma visibilidade muito forte das pessoas. Não, eu não vou comprar determinada marca porque eu não concordo com os meios dela. E quando você vai para a loja, por exemplo, acaba sendo mais ou menos essa comparação, entendeu? Porque hoje nós temos o quê? 80 e poucos funcionários? Então, assim, quando alguém vai até a loja, ele não está suportando eu, por exemplo, o Matheus, ou Letícia, ou o Milton. Ela está suportando todas essas famílias, né? A gente conseguir trazer novidade, a gente conseguir manter um ambiente saudável, a gente manter estabilidade, né? Eu não sei qual foi o cenário dos maiores varejos da nossa linha, né? Do nosso segmento, mas a pandemia foi algo que impactou muito, né? E nós conseguimos manter toda a nossa equipe, todas em casa. Nesse momento que eu empreender, né? No primeiro dia de pandemia, tava eu e a Letícia lá dentro da loja, ok, o que a gente vai fazer? Só nós dois, meus pais, pelo amor de Deus, fiquem em casa, porque vocês são mais velhos, a saúde já tá mais debilitada que a nossa, então fiquem em casa, vai eu e o Matheus assim, ó. O que a gente vai fazer? Pega o WhatsApp e começa a responder cliente, mas foi nós doideira. tivemos a possibilidade disso, né? Essa estabilidade. Então, quando alguém vai até a loja, é para poder também não só consumir, mas porque apoia a nossa gestão, né? O que a gente faz pelos nossos colaboradores, porque nem tudo é só o cliente, né? Ele sempre, lógico, é quem vai gerar o lucro para a loja, ou a venda, mas é importante o posicionamento por isso, né? Você não é uma empresa, por exemplo, que maltrata cliente, maltrata colaborador, você é educado, você tenta atender do melhor jeito, né? Eu associo mais ou menos o posicionamento de marca como isso para com o cliente. É como nós falamos, desde criança a gente escuta, né? Educação começa em casa. Eu costumo trazer isso para o nosso padrão de consumo também, porque a empresa ela vai gerar renda para as famílias, que vão gerar consumo no outro lado e que acaba melhorando a qualidade de vida das pessoas daquela região. Exatamente. Então, inclusive quando a gente está na associação comercial, que a Lúcia está de parabéns, que vem fomentando aí os encontros. Crescendo. É esse ponto. Porque eu vou comprar de uma grande empresa na internet ou eu vou comprar de vocês? Estão gerando emprego aqui do lado e que vão consumir, que daqui a pouco podem estar no meu escritório. É um padrão de consumo que é isso que eu penso. Educação começa em casa, o consumo também. Então, isso acaba trazendo desenvolvimento regional, depois para o estado, para toda a região, e é esse ciclo que a gente tem que tentar fomentar essa consciência. Sim. Tem até uma coisa que é engraçada, até falando desse consumo, mas o pessoal compra na internet às vezes e fala assim, pô, é mais barato, né? Tem até aquele meme, R$25 mais R$10 de custo, não, R$35 frete grátis. Aí o cara comemorando, né? Mas hoje a gente tem um marketing muito avançado também, né? Onde ele consegue trabalhar todo esse impacto das gerações antigas nas gerações novas, porque nós temos 3 ou 4 gerações vivendo na mesma era, né? Então você tem que impactar cada um de um jeito. E a pessoa às vezes nem percebe que está pagando mais caro, mas ela está pagando mais caro em um lugar que não está girando Não vai agregar para a cidade não dela. vai agregar para a cidade, para a região, né? E pelo simples só de achar às vezes que está pagando mais barato e não está.
E também tem E a vai questão... esperar um tempo maior do que ela ir até a loja e já sair É, com o hoje os produto, fretes né? hoje tá surpreendendo um pouco, às vezes chega no dia seguinte, mas ela não pegou a mercadoria, não sentiu. Não olhou não, antes, eu não achei que viu era o peso, rosa, veio né? vermelho. Exatamente. Tem, aí depois o transtorno de você devolver a mercadoria, que para quem não tem tempo nessa correria do dia a dia, Exato. acaba sendo. E muitos empresários também estão enxergando uma oportunidade no mercado. Porque muitas vezes a gente vê até esses mercadinhos no condomínio, você sabe que é um pouco mais caro, mas eu quero a conveniência de não ter que pegar o meu carro para descer na cidade, né? Não quero andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 Eu quilômetros. quero que seja. fazer aquele bolo agora, não vou Sim. descer, tô escolhendo pagar um preço maior. E isso é outra coisa, né? Ninguém nunca coloca o preço da gasolina, estacionamento. Também no tem carro isso, na né? conta, né? Vou comprar um Campari porque é R$ 10 mais barato na cidade, mas e o deslocamento, o seu tempo. 16 Hoje em dia a quilômetros pra gasolina ir tá mais voltar. cara. Pois é. Mas é complicado. E essa questão do índice de satisfação do cliente que a gente falou é uma coisa que o mercado ele vem se conscientizando disso, porque antes quando você falava com um empresário mais tradicional, antigo, que conversa é essa? Meu negócio está funcionando. Mas é visível e o mercado pratica isso, né? Se eu vou comprar a marca de vocês para fazer um valuation, eu preciso ter o índice de satisfação do cliente para eu saber a projeção de crescimento. De repente, vocês estão investindo bastante em marketing, estão entrando novos clientes todo dia, mas vocês não estão fidelizando os antigos. Então, aí tem um furo, né? Sim. Exatamente. Essa foi, na verdade, uma experiência do ano passado que a gente teve, né? Nós fizemos uma série tomamos diversas iniciativas, e aí chegou no final do ano nós falamos, não, espera, vamos olhar o que a gente tem agora, a gente já tem informação, né? Vamos ver como é que a gente vai trabalhar, né? É o maior medo, né? Vou colocar assim, dos meus sogros, por exemplo, quando a gente chegou com ideias mirabolantes, era a gente de fato mudar o visual da loja e assustar às vezes até quem já estava acostumado. Então a gente falou, bom, peraí, vamos dar uma olhada mesmo como é que a gente consegue continuar agradando, né? E trazer quem ainda não conhece. Mas o Mantendo NPS, o padrão, né? Não exatamente. também alterando com as novas ideias, alterando o padrão que já estava estabelecido. Sim, e o que é legal é que assim, muitas vezes a gente fala, né? O cliente que já era fidelizado, mas pelo que ele era fidelizado? Será que é pelo visual da loja? Será que é pelo atendimento? Será que é pelo preço? Será que é pela oferta? E ninguém quer pesquisar, né, para saber. Então, até no meu TCC agora eu estou fazendo uma pesquisa voltada à exposição, na verdade a influência da exposição das mercadorias, né, no comportamento de compra do shopper, que é o consumidor que vai realizar a compra. E está sendo a primeira pesquisa, de fato, que a gente está fazendo, né? E mostra que às vezes a gente acha as coisas assim, né? Tá funcionando. E de fato não é. Então, acender uma luzinha para a gente começar a melhorar as nossas pesquisas para de fato entender o que faz o nosso cliente ser fidelizado, Que né? vai dar de campo, né? Olha, já vou dar a minha resposta à pesquisa aqui. Por favor. Porque, com certeza, eu acho que o que me fideliza como cliente de vocês é essa questão da variedade dos produtos e da facilidade de você pegar. Porque hoje em dia a gente tem a vida bem corrida, então um lugar que você tem dificuldade de achar o que você precisa e você leva um tempo maior, você acaba deixando. Então ali acabo comprando mais do que deveria, né? Vou para buscar alguma coisa ali para casa e acabo levando mais coisas, mas eu acho que essa parte da exposição de vocês, de fato, é excelente. Parabéns. Eu gosto da ideia da compra pelo WhatsApp também. Isso é algo que a gente vai ver para melhorar, mas falando um pouco do que você comentou, essa parte de treinamento dos nossos colaboradores também tem sido muito, como eu posso dizer, presente, né? Porque eu trouxe para eles a ideia assim, um dos estudos que eu vi, o consumidor, quando ele para na frente da prateleira, ele leva aproximadamente 15 segundos de foco procurando uma mercadoria. Então, sempre que eles terminam de fazer uma exposição, eu falo, agora você afasta da prateleira e olha. Você consegue ver tudo que tem aí? Consigo. Você consegue pegar sem derrubar tudo que tem aí? Consigo. Então, você pode me chamar para a gente avaliar. Mas eles já estão aprendendo a fazer essa primeira análise. É diferente de, tipo assim,
coloque esse fone ali para mim, por favor. Eles estão entendendo o porquê, o que a gente tem que atender, né? Porque muitas vezes a gente tem pouco tempo. E pouco tempo, às vezes, por causa das responsabilidades, mas também tem como o nosso corpo funciona. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com o tempo de foco, como que você amarra o foco, por exemplo, da pessoa conseguir perceber tudo que está na prateleira. Né? Porque a gente tem mais de 35 mil itens, então... Bastante É coisa. por isso que a gente quer que o cliente fique lá passeando, para dar tempo de ver tudo, entendeu? Ah, eu gosto de passear mesmo. Não, eu gosto também, mas muitas vezes eu não tenho Não tempo. dá Então eu tempo. peguei. Então, o que tá ali mais exposto, achei legal, tô precisando, já vem pro carrinho também. A gente vai, inclusive dessa pesquisa, a gente vê a importância de trabalhar com vitrines, né? Vai ser o próximo planejamento aí desse semestre agora, a gente tentar reverter essa... que não tem nenhuma visualização de vitrine, né? De qual é a proposta da vitrine. E a gente sempre trabalhou a vitrine, tá mostrando o produto para fora, é uma vitrine. Não, não é. Não. Né? Então a gente vai começar a entender como que funciona uma vitrine para fazer uma vitrine bem feita. E a própria internet também, né? Porque muitas vezes a gente tá ali passando, de repente você olha, nossa, essa loja trabalha com isso, trabalha com esse produto. É muito importante essa visualização e de todas as áreas que tem ali. Porque às vezes as pessoas deixam de consumir em algumas empresas porque não sabem Não que tem sabem. aquele Sim. produto ali dentro. O próprio Instagram já é uma vitrine da loja, né? Com certeza. Isso a Letícia trabalha bastante em cima disso para... É difícil porque às vezes as pessoas falam, meu Deus, está postando de novo, mas é importante, às vezes está economizando um tempo que você pode dar uma olhada ali, ver se tem uma novidade, ver se tem alguma Sim. coisa. Eu, por exemplo, com lojas de roupas, eu não tenho costume de olhar tudo que eles publicam todos os dias, mas vou fazer uma viagem, vai estar frio na minha viagem, eu preciso de um casaco. Nossa, eu gosto dessa loja. Vou entrar para ver. E aí você vai no feed. Então, o feed é uma vitrine. Às vezes, Sim. algumas empresas organizam bem, colocam lá nos destaques por mês o que chegou. Então, você consegue ter um acesso. Para as crianças, a mesma coisa. Às vezes, eu preciso de um presente. Eu costumo muito mandar um WhatsApp e falar, me manda isso embrulhado para presente lá no escritório. Facilita, porque a gente vê que hoje a internet ela facilitou muito, mas a gente faz muito, a nossa produtividade aumentou muito, a gente faz muito mais coisa e a gente percebe que, de fato, tempo é dinheiro. Então, se eu posso otimizar meu tempo e vocês podem otimizar meu tempo, é ótimo. Então, eu acho que tem muito essa mentalidade hoje em dia também. Sim, com certeza. Ou até essa parte do atendimento web, a gente tentou fazer um tempo as entregas, né? Porque nós sabemos, né, que esse é um calcanhar de Aquiles que nós temos aqui, tipo, nós gostaríamos de conseguir atender os clientes assim, mas entra no ponto de você avaliar, né? E nesse momento ele não estava sendo positivo, né? Nem quanto à experiência, nem quanto a custo, porque como nós não temos hoje um setor especializado para isso de atendimento, acaba às vezes demorando ou não dando a resposta certa. E é por isso até que a O gente se cliente sai posicionou mais de uma maneira chateado mais... do que E feliz. com essa variedade de produtos é um grande desafio, né? Sim, Diferente de uma loja de roupa, de sapato. Com Exatamente. certeza. A gente passou por isso na pandemia, né? Que os primeiros atendimentos eram todos pelo WhatsApp, e daí mandava o motoboy fazer as entregas. Então, os atendimentos eram super longos, e era muita gente ao mesmo tempo. Então, eu quero ver pote. Putz, mas que tamanho, que material, eu tenho pote de plástico, pote de acrílico, eu tenho pote de inox. Então, era sempre tentar desenvolver uma conversa com o cliente para poder direcionar mais. Porque se fosse tirar foto de todos os potes possíveis, ia demorar 5 dias. Aí não compensa, né? Aí não faz O sentido. tempo. O cliente tá na, sei lá, 10ª foto, não tá nem interessado mais, porque não aguenta mais a pote. Era aquilo que ele E vai queria. do feeling até, né? Na pandemia eu peguei um caso que eu tava atendendo uma cliente, ela pediu uma bacia, e eu mandando bacia de plástico, bacia de metal. Não, mas não é isso, ainda é menor, e era um potinho. A pessoa não sabe nem o que é, né? Nem Mas o nome do produto. mas cada um chama de um jeito, Sim, né? Então, você imagina, por exemplo, hoje a gente tem um colaborador que ele faz as tarefas, né, do corredor e às vezes dá essa atenção, mas até eles conseguirem chegar no ponto final já foi 2 dias. E isso nós avaliamos como não é o melhor, não é o fica atendimento que nós produtivo. queremos prestar. Então é por isso hoje que a gente se posicionou de uma maneira... Mas assim, nós pretendemos ainda Sim, a gente se incluir. estruturar, na verdade. Porque eu também acho maravilhoso você estar em casa e falar assim, não, manda um presente lá, chega embalado, assim, embrulhado, brilhando. É lindo. É lindo. E em relação aos treinamentos dos funcionários, né? Nós sabemos que vocês têm realizado. Eu queria saber um pouco desses desafios, de como foi você inserir
tentar inserir uma cultura dentro da empresa, porque é uma empresa que já existe, devem ter colaboradores que estão há muitos anos. Sim, muito antigos. E trazer essa importância e essa conscientização para aumentar a produtividade e para, de fato, trazer ali um espírito coletivo, uma cultura na empresa e uma sensação de pertencimento, né? Eu pertenço a essa empresa, a esse grupo. Foi uma experiência que o Matheus está passando ainda, na verdade, né? A gente começou a desenvolver recentemente. Então, toda a ideia, basicamente, é a gente conseguir instruir melhor a nossa gerência para eles serem disseminadores de informação. Então, o Matheus faz reuniões semanais hoje, né? Faz quanto tempo que você faz essas reuniões já? Eu acho que 6 meses. por aí, uns 6, 8 Então, é meses. bem recente, na verdade. Você tem sistema de pontuação das lojas, de gerentes? Não, ainda não. A gente acha que a gente precisa ainda desenvolver muito bem Primeiro, para poder pontuar. É algo bacana que, assim, até mesmo vindo da nossa parceria aí, é algo que é muito importante no colaborador também, não é só explicar para ele o porquê que ele está fazendo aquilo ou como ele tem que fazer, não são só as tarefas, né? Quando nós fizemos, por exemplo, as reuniões com eles, né? Eles já vêm achando que é problema. Sim. A gente fala, não, gente, a gente vai conversar só. Você falar que vai participar o advogado, então, nossa, o que eu fiz? É exatamente isso que eu ia comentar agora, né? Porque daí nós fizemos a apresentação do nosso código da nossa cultura Leleca Hiper, né? E aí o pessoal, não, porque é advogado, e aí nós explicamos para ele, mas, gente, vocês têm que entender que, assim, boa parte do serviço deles é para poder oferecer para vocês, né, mais benefício, um ambiente mais saudável de trabalho. Não é pra gente diretamente. Aí todo mundo fica ainda meio assim, tá, mas é advogado. Fica com o pé atrás, né? Não adianta. São advogados que estão nos instruindo a fazer as coisas da melhor maneira possível, porque assim como atender o cliente, qualquer coisa que a gente faça pode estar na maior da boa vontade, mas se você não souber o que está fazendo, às vezes você pode fazer a pior coisa possível para aquele cenário, né? Então a gente tem mostrado para eles também, não assim, eu estou buscando a melhor coisa, não, eles têm mostrado o quão importante é você buscar fazer o que é certo. Eles estão começando a compreender agora o que tem na cultura, né? Que não é um negócio imposto para eles, mas que a gente está entendendo o que é o certo e o que é errado, passando para eles o que é o certo e o que é errado e o porquê. É a melhoria no dia a dia para eles. Sim, eu acho que o regulamento interno ele é muito bacana até para novos funcionários, porque não tem um elemento surpresa, depois está tudo ali escrito. O que eu vou esperar de você? É isso, é aquilo. Claro que no dia a dia não dá para escrever tudo, mas a grande maioria das coisas está explicado ali. Qual vai ser seu horário, quanto tempo você vai ter de intervalo, o que eu espero de você, o horário que eu espero que seja aqui, como que eu espero que você se porte. A pessoa já entra ciente do que vai encontrar, né? Exatamente, porque acho que o maior problema, né, que tem entre empregador e empregado é a questão da desencontro de informação. É isso que causa a maior parte dos atritos. Então, tipo, tanto tudo explicado antes da pessoa entrar, ela fala, acho que não faz sentido pra mim, não convém. E tranquilo, eu acho que é isso que a gente precisa procurar, né? Quem encaixe no que a gente está propondo para fazer parte da nossa equipe. É um desafio das empresas que estão há alguns anos já no mercado trazer essa cultura, mas também ao mesmo tempo, depois que você profissionaliza, os próprios funcionários falam, agora eu entendi, nossa, que legal. Porque um exemplo que a gente usa bastante é a questão da utilização do EPI, por exemplo, né? O equipamento de proteção individual. Isso vai trazer um benefício tanto para o empregador, que vai ter uma segurança de não ter uma condenação trabalhista, quanto para o empregado, que vai proteger a sua vida melhor, a sua integridade física, né? É uma via de mão dupla, né? Quando a gente fala o básico precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito, a vida é assim. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Olha, vai ser bom para você. E quando eles percebem que essa implantação da cultura traz, inclusive, essa sensação de pertencimento, porque a gente utiliza muito a palavra colaborador, né? A gente tenta substituir a palavra empregado. Porque para uma empresa funcionar, qualquer negócio funcionar, seja de produto ou seja de serviço, a gente precisa de pessoas, né? Sim. E quanto melhor essas pessoas estiverem exercendo a sua função, quanto mais felizes elas estiverem exercendo, a chance de crescimento delas ali é uma via de mão dupla. Você é bom pra mim, eu vou ser bom pra você. Sim. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? É o óbvio. Às vezes as pessoas
pensam, quando eu for gerente, aí eu Daí eu faço faço. uma hora extra. Daí eu arrumo aqui esse negocinho que tá fora do lugar. Não é esse o ciclo, né? A pessoa tá no caminho errado. É primeiro dar para depois receber. E você vê histórias de pessoas fantásticas. A moça da Sodier, ela começou fazendo bolo na casa. Comece com o que você tem, nas circunstâncias que você tá, dê o seu melhor, que com certeza você vai conseguir chegar longe, você vai atingir os seus objetivos. Sim. E até o engraçado é que quando nós fizemos a parte da cultura, né, para o pessoal começar a entender, daí chegamos com os treinamentos, daí a pessoa fala assim, mas viu, eu já tenho meu trabalho, você está me dando uma coisa nova? Falando, não, na verdade eu estou te mostrando como você faz fazer. aquilo que era para você estar fazendo. E aí começou não, mas espera, então eu estou entendendo. Então, eles começaram a entender agora que o treinamento não é uma tarefa nova, que ela é algo a se benefício. fazer. Né? E a gente está trazendo também hoje... eu tento trabalhar muito com a desconstrução, às vezes, de barreiras que foram criadas. Não sou psicólogo nem nada, mas eu tento analisar um pouco isso. E nós trabalhávamos, por exemplo, com cada corredor tem um colaborador. Né? E aí, às vezes, aquele corredor não recebeu reposição, não tem mercadoria nova, e ele não ia ajudar o coleguinha. Ele não falava que ele não tinha o que fazer. A mãozinha para trás e ficava olhando lá. Né? Então, assim, nós acreditamos hoje que essa seja uma metodologia boa de trabalho, desde que bem administrada, mas nós precisávamos desconstruir esse bloqueio que eles tinham de, tipo, esse é o meu corredor, só tenho que fazer isso aqui. Essa mentalidade, eu vou fazer o que eu tô no contrato que eu tenho que fazer. Não, exatamente. Para você ajudar a equipe como um todo, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Exatamente. Né? E a loja, né? Compreender quais são as funções da loja. Começou a chover, a gente tem um toldo, baixa o toldo, a gente tem ar-condicionado, vamos ligar o ar-condicionado para ninguém passar calor, né? E eles estão começando a aprender essas tarefas que são do ambiente de loja, né? Que não são tarefas novas ou coisas a mais, mas que era o que eles deviam ter feito. E eu falo para eles assim, vocês estão aprendendo isso para ter mais tempo livre. E agora que eles estão vendo que funciona, faz um pouco de sentido, né? Porque parece, nossa, mas é tanta coisa, só que é otimizado. Né? A organização de cada um em um setor, às vezes, chegava uma coisa ali, daí era essa pessoa para repor um corredor inteiro, daí ela ficava maluca. Então hoje não, hoje a gente faz algumas duplas, um ajuda o outro, eles estão criando também essa empatia com o colega, né? Esse espírito colaborativo é importante até para eles, né, assim, integrarem melhor ali entre eles. Porque gostaria de saber de vocês, até como consumidores, nós passamos por experiências no dia a dia que muitas vezes você não está num dia legal, você entra num lugar para comprar uma coisa e você é contagiado, literalmente contagiado pela energia de outra pessoa. Sim. Então, a pessoa deu um sorriso para você, são coisas básicas, pequenas e que fazem toda a diferença. A entonação na voz da pessoa. Então, a venda ela é muito ligada com isso, né? Com essa conexão. Então, é importante trazer para o colaborador a consciência disso. Sim. Que às vezes você está mudando ali todo um dia da pessoa e também você vai acabar aumentando a sua venda. E, na verdade, eu falo isso sempre para eles, né? Eu falo, bom, gente, todo mundo tem a sua luta. Todo mundo tem problema. Todo mundo tá lutando com alguma coisa, nem sempre é fácil, mas assim, acredite, para quem tá lutando, tá sendo muito pior. Porque a gente nunca consegue medir, não, mas a minha é mais difícil. Não existe a minha mais difícil, né? A limitação de cada um é de cada um. Mas faz bem pra gente fazer bom para os outros. Então, chegou aqui no ambiente profissional, você não vai conseguir resolver de fato nada que não esteja aqui. Né? Se não tiver no seu controle, tenta dar uma desligada. Então, usa esse momento para sorrir. Né? Às vezes não é fácil sorrir quando está fora daqui, um monte de coisa para pensar, mas aqui, tenta virar um pouco a chavinha e falar, aqui é o meu meio de trabalho, daqui é onde vai prover meu alimento, alimento dos meus filhos. Sorri, atende bem o cliente. Às vezes você faz bem para o cliente te retribui essa educação e o seu dia melhora. Mais leve. Aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura da vitimização. Sim. E enquanto você não tem controle, né, das coisas que acontecem na sua vida. Muitas vezes a gente passa por momentos muito difíceis, mas a gente tem controle de como a gente reage.
E aqui, particularmente, muitas vezes eu falo, meu Deus, hoje eu não queria sair de casa. Aconteceu um pepino gigante. E aí, a hora que você enfrenta, você sai de casa, você fez uma reunião, você fala, nossa, meu problema nem era tão grande Nem era tão assim. ruim. Nem era tão ruim. E se você tivesse ficado deitado na sua casa, chorando, isso teria se potencializado. Talvez você tivesse brigado Sim. com outras pessoas, arrumado outros problemas. Então, a gente tem que tirar um pouco essa cultura do vitimismo. E trazer, vamos lá, né? Vamos lá, vamos enfrentar, vamos resolver. E quantas histórias de superação a gente vê aí? Quantos problemas maiores que o nosso? Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas o problema dela é pequeno. Mas olha, vamos procurar na TV, vamos procurar no Google. Sempre vai ter A o gente maior. adora julgar, Então, né? Então, A gente vamos adora ver qual é julgar. o problema grande para você. Olha, Exatamente. encontrei aqui um que esse incontestavelmente é maior que o seu. Então, é isso, você vai, bola para frente, enfrentar os problemas e que se você tem, de fato, um objetivo, porque eu costumo falar que sucesso, realização é muito particular, não tem fórmula certa, né? Cada um sabe o que é o seu. Mas não deixa de acreditar no seu sonho, né? Não deixa de buscar, porque se você sabe o que você quer, independente das circunstâncias que você está hoje, tenha foco, resiliência, caiu, levanta, vamos lá, vai para cima que você vai conquistar. Tem que saber separar o que depende de você e o que não depende, né? Porque geralmente a gente gasta muita energia tentando resolver o que não depende da gente e deixa o que depende da gente de lado, porque entra um pouco no vitimismo, é mais fácil também falar, mas é que eu não posso. É mais fácil ficar esperando vir até você, né, do que você ir batalhar para aquilo que você quer. Exatamente. Independente de religião, esse tipo de coisa, mas oração, né? O ato de orar, orar e agir, né? Então, até mesmo na religião, não é só você pedir e esperar, não, você tem que fazer. Então, para tudo na vida, você tem que ter um objetivo que você falou e batalhar por ele. E falando em religião, a própria Bíblia, né, ela traz que Deus deu um dom, um talento para cada um. Então, eu falo que é um pacto que você tem com Deus, fazer bom uso do seu dom. Se você ainda não descobriu, algumas pessoas têm uma facilidade, né, de comunicação, outras têm facilidade para resolver problemas, mas todo mundo tem um dom. Procura buscar, né, e fazer ter um bom uso desse dom. Porque a gente vê que muitas pessoas, é difícil. É difícil para todo mundo, de formas diferentes. Mas vai lá, enfrenta. Com certeza você tem um talento, você tem um dom e que deve ser explorado, né? No Aperfeiçoado, bom sentido. né? Também não significa que o seu dom vai ser perfeito. Você vai ter que aperfeiçoar ele. Mas tem uma coisa que eu acho que separa muito, assim, as pessoas, né? A partir do momento que você para de pedir menos problema e pede braços mais fortes para resolver os problemas, você passa a lidar com as situações de outra maneira. E para mim esse é um divisor de águas, assim, quando a gente vai contratar, né? Porque é importante, né? Você não quer alguém que só queira fazer menos. A gente teve até um movimento, por exemplo, não sei se foi do Instagram ou TikTok, foi o Quiet Kitchen, né? Que o pessoal só ia lá, beleza, eu tô aqui, bati meu dedinho, Não posso dar não mais tem do que ninguém olhando, ok, tô aqui. Não vou gastar minha saúde mental. Exatamente, esse é o menos problema. Se você não dá a cara, você não vai ter problema mesmo, né? Se você ficar deitado lá, beleza, você pode ter problema de circulação, problema de não urinar, você pode ter problema, mas assim, daqueles que você não quer, você dá menos a cara a tapa. Mas o que a gente procura mesmo, que a gente sente falta hoje é de quem peça braços mais fortes, né? Tente aprender, pegue o problema e resolva, né? Hoje o pessoal, mas é que deu o problema nisso aqui. Quando que deu o problema nisso aqui? Semana passada. São especialistas em dar desculpa, né? Você quebrou a porta, quebrou a mesa, a pessoa diz, mas eu liguei lá, não atendeu. Aí mandei uma mensagem e ele não respondeu. Gente, você fez o quê? Dá um Google, procura outro fornecedor, resolve, né? Eu costumo falar, missão dada é missão cumprida. Você não tira aquela tarefa até você resolver. Porque você não para no primeiro obstáculo. É fácil achar especialistas em dar desculpa, né? Mas hoje é isso, amanhã é aquilo. Precisa resolver. Isso é um ponto muito importante também que gerou uma maturidade na gente, porque às vezes nós estamos lá, cheio de tarefas, né? Então, não é obrigatório que o colaborador saiba tudo. É obrigatório que ele queira resolver.
Então, ele não sabe, a gente tem que dar abertura para ele perguntar, né? Mas qual que era o problema? Ele perguntava, o que a gente fazia? Resolvia o problema dele. Uhum. Né? Então, hoje, o que a gente faz? Olha, o que você vai fazer? Você tem uma ideia mais ou menos de onde pode ter isso? Né? Então, a gente tem essa paciência, a gente tem dado essa instrução. Ensinar o caminho para ele mesmo resolver, né? Exatamente, porque a nossa função ali é de instrução também nesse momento, né? E eu acho que isso está sendo bem bacana, porque cria essa sensação do colaborador de pertencer, né, que a Carol fala, e retém ele. Então, tipo assim, ele se sente confortável de falar, gente, deu ruim aqui, alguém me ajuda. E não, talvez, tentar esconder o problema, ou tentar resolver de um jeito que não é o ideal, que não é o que a gente gostaria como equipe. Então, eu acho que eu tô vendo um movimento de quanto mais a gente dá o suporte, mais instrui, parece que mais eles querem ficar, mais eles estão satisfeitos onde eles estão, mais felizes eles estão. E eles começam a evoluir, né? Não só como pessoas, mas como Sim. profissionais, porque eu acho que uma das nossas missões na vida é essa. E eu costumo falar que a gente tem que parar de vez em quando para fazer um balanço da nossa vida. Tô evoluindo, tô aprendendo, e quando você tá nesse ambiente, você vê que as pessoas que estão ao seu lado estão buscando evoluir, estão. Então, muitas vezes refletir, nossa, eu sou a mesma colaboradora que eu era um ano atrás? Não, eu sou melhor, então eu tô no caminho certo. Nós colocamos isso no mês passado, na verdade, na reunião dos gerentes, né? Porque eu falo para eles, vocês têm que ser o exemplo. Né? Então, a gente está preparando os gerentes para que eles consigam preparar as equipes em si, mas eu trabalhei com eles essa ideia do, vamos olhar para o ano passado, né? O que você acha que você melhorou? Ah, bastante. Falei, beleza, bastante não é nada, me fale o quê? Né? A gente tem tentado trabalhar sem generalizar. O pessoal manda assim, eu vou melhorar essa exposição aqui, ó, para ficar melhor. Você vai melhorar para ficar melhor? Vai. Por quê? Os porquês têm que ser... O que você vai inserir que vai deixar melhor, né? Têm que ser perguntados, né? E essa abertura hoje que a gente tem com os nossos colaboradores, né? Tem uma colaboradora nova nossa, ela chegou para mim e falou, Matheus, eu tô me sentindo um pouco... Deslocado. Não é deslocado. Eu falei, mas qual que é o problema? Sem utilidade para a loja. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, é porque eu não tenho descido mercadoria para repor, né? Você pede para eu olhar a mercadoria, ver o que dá para repor do que já está exposto, atender o cliente. Eu não estou me sentindo útil de fato para a loja. Aí eu falei, mas você está sendo uma das mais úteis, porque a importância de ter o preço na mercadoria é muito grande. O atendimento ao cliente é muito grande. Você conhecer a mercadoria da loja é importantíssimo para você conseguir atender um cliente, levar ele até essa mercadoria. Agora, tem um ponto. Se, quando eu peço para você fazer isso, você não está fazendo a tarefa mesmo, você não entendeu o que tem que fazer, porque não é questão de não querer. É a instrução que a gente falou, não saber o que tem que fazer, então vamos avaliar o desse com você, eu te mostro como é que faz. Né? Mas essas tarefas são importantíssimas. Eu não estou te colocando para fazer essa tarefa porque eu não tenho o que passar, né? Tarefa, a gente tem tarefa pra caramba, a gente tem que esfregar prateleira ainda, a gente está mudando um pouco o layout, mas é porque isso é muito importante. A gente vende sábado, final de semana é um dos dias que mais vende, então a loja fica bastante bagunçada, então a gente tem que colocar mercadoria com a mercadoria, fica tudo espalhado, né? Às vezes o pessoal pegou uma coisa num lugar, não quer mais, coloca em outro lugar. É importante, né? Hoje que a gente trabalha com busca preço, ter bem definido qual que é a mercadoria que está em cima do código de barras. E estamos explicando para eles. E aí a cabeça dela fez assim, pum, ela. Nossa, então tem algumas coisas que eu vou ter que refazer. Eu falei, então bora lá. E que legal a consciência, né, dela de entender que ela isso. teria que mudar, e como mostra essa necessidade do ser humano de se sentir importante. Sim. Eu preciso me sentir ela querer ser ali. útil para o trabalho que ela está realizando, né? Não, com certeza. E assim, não mudou a tarefa dela, mas mudou a percepção dela do que ela está fazendo. Então agora ela vai fazer aquilo sabendo que é importante, né? Vai sabendo mudar dos até... riscos, das consequências. Então, assim, comunicação faz total diferença na sua vida inteira. Todo relacionamento que você tem. E por isso a gente reitera, né? O óbvio precisa ser dito e reiterado. Porque muitas vezes no dia a dia, na nossa própria casa, né? Com o nosso cônjuge, com nossos familiares, uma palavra mal colocada gera um conflito, gera uma discussão desnecessária.
Então, Às vezes até desenhado. Que É, deixa lá na imagem pra estar mais óbvio ainda. fica a dica, pessoal. Fica a dica. Se começar a desenhar na casa, vou começar a colocar lá em casa uns desenhos na geladeira. Brincadeira. O pior é que nós tiramos 4 dias de férias, né? A gente tava falando, você é dono das suas férias. Ela não existe, então é fácil de você ser dono dela. Não, brincadeira. Nós temos algumas liberdades também, lógico. Mas nós tiramos 4 dias e eu desenhei como é que era para ficar e o que tinha que ser feito e o que não podia... Sair do lugar. O que não podia deixar de ser feito. E eu cheguei depois desses 4 dias e tava lá. Falei, mas cadê o desenho? Tá no armário. Mas e as tarefas foram cumpridas? Parcialmente. Mas é uma coisa que eu sempre falo para eles. A comunicação, ela é falha por quê? Se eu falar caneta vermelha, esse é o exemplo que eu sempre dou para eles. Caneta vermelha. Qual caneta vermelha você pensou? Aí um fala a Bic, o outro, não, é aquela de Tec-Tec. Deixa de ser caneta vermelha? Não. Não. Se eu não especificar o que eu quero, não tem como eu cobrar que seja entregue do jeito. Uhum. Então eu falo para eles isso porque muitas vezes eu vou trazer o máximo de especificidade possível para que eles consigam completar a tarefa. Mas se em qualquer momento eles sentirem falta disso, eles têm que saber também que eles podem nos perguntar. Sem medo de qualquer tipo de represália que seja. Estamos indo aí para os minutinhos finais e queria fazer uma pergunta para você. Quer fazer, Ju? Vamos lá. Então, quais são as suas expectativas para esse ano de 2023 e para os próximos que estão aí por vir? Principalmente esse, né? Que a gente teve uma mudança no cenário político. Então, saber qual a visão de vocês aí do mercado atual. Difícil essa. A gente tá muito no começo ainda do ano, né? Mas, assim, pra ser sincera, o primeiro mês já fechou numa expectativa um pouco acima do que a gente estava esperando. Fechou maior do que a gente estava esperando. Então, a gente tá vindo com um posicionamento bem mais tranquilo esse ano. A gente tá com boas percepções. Mas acho que, principalmente, quando a gente olha para o que a gente vem fazendo nesses anos... É o reflexo disso, né? É o reflexo disso. Então, a gente tá treinando mais colaborador. Não necessariamente seja no cenário econômico, mas tá treinando mais colaborador, tá dando mais atenção para eles, para os clientes. Então, talvez seja essa nossa primeira colheita. E acho que esse ano a gente precisa se estruturar, continuar nessa estruturação, para a gente poder expandir o crescimento. Então, esse é o nosso ano de, na teoria, ficar mais introspectivo e trabalhar internamente para depois voltar a expandir. Então, agora deixe um conselho para quem está empreendendo, para quem está começando ou para quem quer modificar o seu empreendimento, né, e ter esse crescimento também. Bom, eu acho que um conselho para quem está começando e algumas dicas para os empreendedores também, principalmente para os mais conservadores, Sim. dessa questão de você se atualizar e adaptar ao mercado novo e como isso gera mais resultado, né? Eu acho que até um pouco do que a gente vai trazer para esse ano, que acaba sendo uma dica para quem está começando ou quem está precisando de uma dica, mais ou menos, que não sabe o que fazer, né? Tá buscando alguma coisa a mais para fazer na empresa, mas é medir, né? É você ter KPIs, né? A Carol perguntou até a questão da bonificação de pontuação de colaborador. Pontuação. É muito difícil quando a pontuação não tem uma métrica. Tudo tem que ter uma métrica. Então, crie métricas, né? Analise os números. Veja custo, despesa, né? Aprenda os termos básicos para você conseguir fazer um fluxo de caixa melhor. Acredite, que é o que a gente falou bastante hoje. Acredite, lute por isso. Não dá certo no primeiro mês, no segundo mês, né? A gente tem mais de 25 anos de loja, aí meus sogros têm mais de 25 anos de loja, a gente sabe que hoje, mesmo numa região que a gente já é conhecido, a expectativa de que a loja fique bem formada é 3 anos. Né? Então, se você está começando um nome novo, lógico, as coisas escalam de um jeito muito diferente hoje do que há 25 anos atrás. É uma batalha em construção. Mas não é do dia para o outro, né? E depende de você. Depende muito de você. E não precisa ter medo. Se não der certo, você pode desfazer. Nem tudo é imutável na vida. Então, às vezes, a gente vai tentar coisas que não vão dar certo, a gente pode desfazer e voltar atrás. Então, acho que esse é o principal medo, da gente tomar
um passo para primeiro fazer passo. alguma coisa, né? Meu Deus, se der errado, desfaz. Você volta atrás, você repensa e refaz sua estratégia. E tá tudo bem se der errado. Nem tudo vai dar certo 100%. Resiliência, Né? E foi bom você falar o dar errado, né? Porque, assim, eu acho que a primeira barreira que a gente quebra quando a gente faz uma parceria com um escritório que nem vocês, por exemplo, é você assumir que você pode estar errado, né? E o ego, ele é algo que eu vejo, principalmente nas empresas mais antigas, a ruína da empresa. Então, entenda que você pode estar errado e tudo bem. Tipo, é melhor O você ego faz entender essa que está barreira errado que a pessoa não vai e resolver do que você se manter naquilo, às vezes mantendo condições ruins para o seu colaborador ou mantendo condições ruins de exposição só porque era o que você achava, né? A gente tem que evoluir. O erro, ele só é perdido se você não aprender com ele. Né? Ele faz parte do processo. Muitas coisas a gente só vai aprender errando. Com E a gente certeza. tem que ter Tentando e essa errando. consciência, né? Caiu, levanta e Eu tenho vamos lá. bastante com os colaboradores. Às vezes a gente faz alguma coisa errada, eu falo, gente, lições aprendidas, o que deu errado? Tudo Porque bem. não é só saber, Vamos beleza, consertar. deu errado. Não, o que deu errado? Então a gente avalia, fala, ó, a gente não vai repetir isso daqui, né? Então aprender com os erros também é algo que é importante durante a abertura aí. Nós também estamos abrindo a parte do web, nós temos uma outra marca também que é nossa desde 2017. Então, assim, um pouco da experiência é isso, é acreditar, é lutar, mas medir, né? Medir eu sou engenheiro eletricista, trabalhei na parte de automação. E quando você olha aquelas máquinas fazendo tudo sozinhas, por que é que elas funcionam? Porque elas têm um retorno de informação para saber se o final está saindo certo. Então, esse retorno de informação é a gente que tem que gerar. É você olhar a sua conta do banco, é você olhar o que está movimentando. Você tem que gerar métricas, que não são achismo, né, que são números reais, e definir como é que você vai medir elas e acompanhar elas. Isso é essencial. Muito obrigada, gente. Foi enriquecedor. Tenho certeza que vocês agregaram muito conteúdo aí, experiências que A gente só tem no dia a dia. E tenho certeza que vai ser uma inspiração aí para outros empreendedores. Para muitas pessoas. Muito obrigada, gente. Muito sucesso para vocês. Que Pra vocês nós continuem todos. crescendo. Vamos todos juntos. Bom dia, sucesso. Bom dia. Para vocês também.